Olá pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui para falar nesse momento tão interessante e intrigante, que é o retorno das atividades, e falar algumas coisas que são impactantes para nós, né? Primeiramente, quero parabenizar e agradecer pela oportunidade, parabenizar toda a equipe da GEQUAV, a equipe da SEAD, que está realizando um grande trabalho com foco na modernização, com foco na preocupação com o servidor. E este momento em que a gente vai tratar da prevenção dos acidentes, né, nesse evento tão brilhante, nós estamos aí com a preocupação, com o olhar de como cuidar do servidor, o que é muito importante para todos nós. Vamos aqui apresentar, então, o desafio da gestão de pessoas no retorno das atividades. Para falar, para olhar para frente, desafio, eu quis buscar um pouquinho da nossa história. Às vezes a gente não olhou direitinho qual que é a história da gestão de pessoas. Até para entender por que tem algumas coisas, algumas situações, algumas visões que estão culturalmente ligadas à gestão de pessoas, mas a gente não avaliou, né, o impacto delas. Para olhar aí, vamos falar assim claramente. Pode ser que tenha um conceito, outras interpretações, mas de maneira geral, esse é o conceito mais abrangente, mais aceito na cultura ocidental, vamos colocar assim, tá? Então, antes aí vamos colocar, da Revolução Industrial, nós tínhamos assim situações artesanais, organizações familiares, pequenos grupos. Então, não se falava em gestão de pessoas, exceto na organização militar, em agrupamentos religiosos, mas não como uma situação empresarial. E isso acontece com a Revolução Industrial. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho nesse ponto aí, que tem uma outra característica interessante da gestão de pessoas. E aí no final do século XIX, mais ou menos, com a Revolução Industrial, que aí você tem a substituição do trabalho artesanal pela sequência de pessoas, uso de máquinas, indústrias precisando somar com pessoas, organizar, contratar, né, e organizar na sequência de trabalho. Começa a se falar aí de gestão de pessoas no final do século XIX. Neste mesmo momento aí dessa transição século XIX para o século XX, começam as escolas de relações humanas, que se preocuparam um pouco com as pessoas no ambiente de trabalho. Como é que elas estão? Colocamos muitas pessoas em um mesmo ambiente de trabalho, então começamos as primeiras situações de estresse, de organização. Será se o ambiente influencia no comportamento das pessoas ou o contrário, né? As pessoas influenciam no ambiente? Essa preocupação começa a vir à tona e, e as organizações começam então a estabelecer alguns parâmetros, algumas regras para que o ambiente tenha melhor qualidade. Em 1890, 1939, vamos colocar até perto da Segunda Guerra, na Primeira e Segunda Guerra, vamos colocar, por conta até disso, começa a se preocupar com a contratação, com a organização de pagamentos, bem-estar. Então, esse momento aí se cria o departamento pessoal. Então, tem formação de bibliotecas, restaurantes. Como é que eu seleciono a melhor pessoa? Eu vou escolher a melhor pessoa com base em que critérios? Critérios mais objetivos, né? Como é que eu aumento a produtividade? Será se essa sequência de produção está gerando uma fadiga em que o trabalhador está rendendo menos? O que eu faço para ele render mais, para ele ter qualidade? E começou a ter um olhar muito positivo para o departamento pessoal. Entretanto, nós tivemos aí a crise de 29. Tá? E na crise de 29, naturalmente, com quebra de uma série de empresas, houve o corte de pessoal. Aí é um primeiro momento em que essa visão de gestão de pessoas ela tem a imagem corrompida. Né? A visão organizacional da gestão de pessoas ela é corrompida porque ela começa a demitir. Então, ela vem ter uma imagem de que era chamado no RH, vai chamar no RH já ia com tensão, porque com uma tensão pessoal, porque a probabilidade de ser demitido é grande. Até hoje, culturalmente, quando fala o RH te chamou, há uma
uma tensão muito grande, porque já pensa que vai ser cortado. Mas, em meio a essa crise nos Estados Unidos, houve um repensamento, já tentando resgatar. Foi muito breve aí. Foi um período aí que tentou se resgatar, um plano chamado aí New Deal, aí, que começou a organização sindical, né, com um incentivo de representação entre os agentes dos empregados e as empresas. Começou uma relação, uma conversa organizada para aumento de salário, para atribuições salariais, atribuições funcionais. Isso foi até 37, mais ou menos, esse plano, para a recuperação dessa relação com a gestão de pessoas. De 1939 a 1980, que a gente tem as técnicas o início das técnicas modernas de gestão de pessoas, tá? Com treinamento, recrutamento, começam as primeiras preocupações de avaliação de desempenho, né? Os primeiros planos de carreira, né? Benefícios diretos, benefícios indiretos, planos de saúde e outros benefícios, começam a ser discutidos nesse momento, de 39 a 80. Tudo vinculado, né, numa linha não tão sequencial nos anos. Você tem aí, em 1970, uma separação. Até esse momento, a gestão de pessoas era muito ligada à indústria, extremamente ligada à indústria. E só em 1970, aí, mais ou menos, que começa a ter uma separação das relações industriais para gestão de pessoas, né? Como a gente conhece hoje, como a gestão como conhece hoje, tá? Que é ligada a cargos, a tarefas, a relação entre a estratégia entre as pessoas ligadas à estratégia da empresa, começa em 1970. No Brasil, os primeiros, vamos colocar, se alguém realizou alguma atividade antes disso, foi muito incipiente, muito pequena, mas em 85 que começa a ter um boom da gestão de pessoas aqui no Brasil, relacionada às características do indivíduo e os objetivos estratégicos da empresa. Então, começa a nascer esta ideia de gestão de pessoas no Brasil. Então, culturalmente, nós temos pouco tempo de gestão de pessoas e pouco tempo de gestão de pessoas em modelos mais modernos, né, mais associados ao que a gente conhece hoje. Se a gente olhar para trás, em tempos antes aí, na gestão artesanal, vamos colocar, considerando-se os milênios, né, em que há produção, não falando produção industrial, mas que há produção, a gestão de pessoas que a gente conhecia antes aí, no século XVIII, era a gestão de escravos, né? Queria falar isso aqui que eu acho interessante. A gente fala que a pessoa responsável pela gestão de pessoas era o feitor, né? Era o feitor. E aí a gente começa a ter uma noção que era uma imagem sempre negativa. Quem organizava pessoas, organizava para situações negativas. E poucos anos para cá, começa a se pensar uma gestão de pessoas realmente propositiva, realmente clara. Claro que é uma desconfiança, porque é uma área que já teve historicamente marcas profundas, marcas históricas profundas, voltadas para situações negativas. Então, assim, nós agora temos que nos preocupar em criar a cultura positiva de gestão de pessoas. Uma cultura que realmente vai valorizar, mas não valorizar isolado, valorizar quem trabalha, valorizar quem entrega. Este tem que ser o pensamento, né? Não só valorizar por valorizar, não só entregar um número, ou um salário, ou um benefício. Você tem que valorizar, é uma troca, entender que é uma troca, né? Uma troca real, não uma compra. E a troca, ela não está só ligada a salário, ela tem uma série de conquistas que têm que ser realizadas, né? Para falar um pouquinho de nós, aqui da gestão de pessoas, então, eu estou gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas da SEAD, mas ela
tem uma característica diferente de diversas unidades, porque a gente tem o quadro que está na SEAD, aqui representado, aqui, ó, de verde, esse quadro aqui, seriam as pessoas da SEAD. Eu estou falando que estão na SEAD, elas estão aí em torno de 2.400 a 2.450 pessoas aqui na SEAD. Mas o quadro da SEAD, ele coloca pessoas em todos os órgãos, todos os órgãos. Então, os servidores da SEAD estão em todos os órgãos no quadro geral. E, inclusive, aposentados e pensionistas do quadro geral. Então, enquanto estou falando na SEAD de 2.400 pessoas, estamos falando da SEAD em diversos órgãos do Estado, em praticamente todos os órgãos do Estado, ativos cerca de 10.000 servidores e um número expressivo que está de mão de obra, trabalhadores dedicados em todas as pastas, fazendo aí as entregas para a sociedade, as entregas que a sociedade precisa. E essa complexidade traz uma característica diferente dessa GGDP, né? Que acaba sendo muito rica de experiências. Tá bom? E aí, por isso, a gente vai para uma outra etapa, que são os 3 olhares que essa gestão se preocupa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre as três pontos que a gente se preocupa e dia a dia tenta, luta para emplacar na gestão. Não é uma tarefa fácil, o dia a dia acaba consumindo muitas vezes, mas a gente vê, encontra aqui servidores altamente dedicados e interessados em entregar resultados para os outros servidores. Então, é muito bom quando a gente consegue entregar um benefício que era direito do servidor, fornecer algum documento ou informação que o servidor precisava. Esses atos, que são inúmeros, considerando o número de servidores, que a gente consegue atender no tempo, nós saímos satisfeitos, mas queremos entregar mais. Então, colocamos 3 pontos aí, né, importantes. Um estava ligado à empatia, o foco na pessoa, tentar entender a pessoa. Não é dizer coisas boas para ela, mas tentar entender a sua necessidade, ajudar na sua necessidade. Aí não é uma tarefa fácil, porque não é só dizer frases bonitas mesmo, né? É tentar resolver, ajudar na solução dos problemas e, às vezes, resolver o problema. Vai um pouco além, se colocar no lugar do outro. É a parte mais complicada, mais difícil, e a gente encontra servidor com vontade de fazer isso. Outro ponto que é impactante e é uma luta diária, mas que não é simples, que é a modernização dos processos de trabalho, é trazer o que é analógico para o digital, mas não é só digitalizar a burocracia, é transformar algo arcaico em algo moderno. Então, é mais difícil. E, às vezes, até mesmo acabar com alguns processos de trabalho. E tem processos que não são necessários. Então, é uma avaliação profunda, se realmente tem lógica, se realmente tem lastro, é necessário o processo, ou se dá para transformar aquele processo que é engessado em algo mais leve, mais simples, né? E um terceiro ponto, que é uma frente de trabalho dia a dia, que é para a gente não ficar acomodado, é a reavaliação de todos os processos em pequenos pontos. A gente tem ideias grandes, ideias grandiosas, mas, às vezes, pequenas ações do dia a dia que nós olhamos, nós melhoramos os nossos processos de trabalho. Então, esse é um terceiro ponto que é importante, desburocratizar pequenos processos. Tá? Tarefa cotidiana nossa aqui. Agora, entrando um pouquinho, falar sobre os desafios, né, que nós temos, que não são poucos os desafios nesse retorno. Então, organizei aqui em 4 frentes de trabalho, e frentes integradas, vamos colocar assim, né, que são os desafios da gestão de pessoas nesse retorno. Tá? Então, as frentes aí que a gente pode colocar como gerar credibilidade, a outra, como gerar segurança, que são parecidas, mas tem vocês vão observar que tem situações diferentes.
e num eixo horizontal, como trazer a inovação e como garantir o ritmo. Então, coloquei como 4 pontos que, associados, geram algumas propostas que são desafios nossos da gestão de pessoas. Então, se você, associado aí credibilidade e inovação, temos aí que desenvolver lideranças. E desenvolver lideranças significa olhar sempre para o servidor, olhar sempre para as conquistas que podem ser feitas dentro da nossa área de trabalho. Né? E outro ponto é desenvolvimento de servidores, preocupar com o servidor em todo o seu potencial. Então, às vezes a gente fica preocupado com o servidor apenas na sua tarefa de trabalho, mas nós temos que olhar para o servidor como um potencial imenso de colaboração com o Estado de Goiás. Eu vou falar com o Estado de Goiás, não tem a ver especificamente com o que ele faz hoje. Ele pode fazer mais, né? Até a preocupação, ele está no lugar certo? Essa é uma preocupação importante para a gente considerar. E uma terceira preocupação tem a ver com a integração de times. Então, se a gente está falando lideranças, elas têm que entender que para realizar alguma coisa, você não realiza sozinho. Você precisa conversar, trabalhar junto e se doar a outros grupos de trabalho. Se doar, porque às vezes a gente fala assim, eu trabalho tanto, eu tenho tanta coisa para fazer aqui, que eu acabo não fazendo, não colaborando com outra, porque no meu dia a dia ele é consumido. Só que, às vezes, nesta integração, a gente pode, e muitas vezes tem como resultado, a gente poderia encontrar soluções para o processo nosso de trabalho, de dia a dia, no dia a dia de trabalho nosso, se a gente tivesse em contato com outras equipes de trabalho, trabalhando junto. Tá? Vai facilitar muito a vida de cada um. Associada, então, segurança e inovação, nós estamos falando aí de acesso ao trabalhador a diversas coisas. Né? Então, modernizar o processo de trabalho é uma preocupação, mas no intuito de transformar, de transformar o trabalho. Tá? E é o que a gente tinha falado, que não é só trazer para o lado digital o que está analógico, trazer o processo de trabalho para algo que seja essencial, que seja efetivo e que seja rápido para o servidor. Outro ponto importantíssimo é que é uma ações preventivas ligadas à saúde e qualidade de vida do servidor. Então, a gente identificar a qualidade da saúde do trabalhador ela é importantíssima. Você olhar para trás como que está, dados, informações, para você avaliar como que está a situação atual da saúde do servidor. Tá? E com isso, identificando pontos, é claro, nós podemos elaborar ações preventivas de saúde ocupacional. O que a gente pode fazer para evitar situações de estresse, de doenças ocupacionais, Quais ações nós podemos elaborar? Então, esse é um dos grandes desafios nossos. Não é uma tarefa nada simples, mas é uma tarefa que ela é urgente e que nós vamos ter resultado direto. Se a gente trabalha com a melhoria da saúde do servidor, o resultado direto é o servidor não se afastar por problema de saúde, é o servidor colaborar com mais qualidade e, é claro, que vai ter mais rendimento. Tá? Então, associado aí num quarto eixo, aí, credibilidade e ritmo, a gente tem duas coisas que são importantes, que eu destaco como importantes, que é a reformulação do processo de trabalho. Aí não estou falando só de modernização, é reavaliação do processo de trabalho. E associado a um termo que é a usabilidade. Para facilitar, a ideia de usabilidade, só para a gente entender, será se aquilo que a gente está apresentando para o servidor é fácil? Eu conheço muitos termos aqui na gestão de pessoas que o servidor olha para a gente, quando a gente está tentando explicar, e o servidor ele entra em pânico
porque ele não está entendendo nada dos termos que a gente tenta falar. O que é uma CTC, ele não sabe para que serve uma CTC. A pessoa vai se candidatar, ele tem que desincompatibilizar, depois ele tem que tirar uma licença, e aí você começa a explicar, o servidor olha assim, desesperado. Né? Então, a legislação ela é complexa, ela tem que pensar em uma série de situações, mas aí a gente pensa, como é que eu apresento isso de maneira fácil para o servidor? O Krug, ele usa o termo que é não me faça pensar. Como é que eu faço para o servidor entender sem ter que se forçar muito? Um exemplo que a gente traz aí só para facilitar é uma dessas descargas aí, né? A primeira descarga tem lá dois comandos. Aí você olha e fala assim, qual que eu aperto? Então você para pensar. Então é uma coisa que aparentemente é bonita, não estamos discutindo isso, mas você olha assim, qual que eu aperto? Qual que é para quê? Aí a pessoa para pensar. E na imagem de baixo, que a gente pode olhar aqui, ó, a imagem de baixo tem lá, ó, 1 gota d'água e 3 gotas d'água. Ou seja, a pessoa percebe que essa é pouca água, essa tem mais água. Atitude simples, mas que faz a pessoa não precisar pensar. Ela não precisa sofrer para tomar a decisão. Aqui, ela precisa sofrer para tomar a decisão. Aí ela toma qualquer decisão, porque ela fica com dificuldade de chegar a uma conclusão. Tá? Associada a ritmo, e isso tem que ser sempre, né? Por isso que ritmo. Então, a usabilidade tem que ser constante, sempre preocupada com como é que eu posso fazer para melhorar, para ficar mais fácil para o servidor. Como é que eu posso trazer direitos, benefícios, oportunidades, de maneira que o servidor entenda com clareza, de maneira fácil e rápida. Sem sofrer, ele entende, ele engaja. Isso é que é importante. E se você tem um servidor engajado, é um outro resultado de trabalho. Né? Então, ritmo e segurança associados eram garantias. Aí nós temos aí, o servidor tem que conhecer, ele tem que conhecer a reforma da Previdência, ele tem que conhecer os seus direitos, suas regras. Isso não pode ser, da mesma forma da usabilidade, isso não pode ser difícil para ele, não pode ser complexo para ele. Como é que a gente traz isso para perto do servidor? É um outro ponto, né? E associado a essa garantia aí, tem as regras que foram estabelecidas no novo Estatuto do Servidor, trazendo benefícios, revendo alguns conceitos, e a gente tem que, então, trazer essas regras para mais perto do servidor. Ele tem que entender essas regras com clareza, ele tem que saber onde vão estar, onde ele vai ter acesso àqueles direitos. Tem que entender de maneira rápida. Ele não tem que sofrer ligando para muitas áreas, tendo que adivinhar, né? Tem que pedir informações sofridas para ter acesso a direitos que são garantidos, às vezes constitucionais ou direitos legais, estão lá pré-estabelecidos e ele, por dificuldade de acesso, não obtém um direito que é dele. Então, assim, eu quis fazer um breve resumo da gestão de pessoas para falar que eu acho que esses são os desafios nossos nesse retorno. Fazer com que os servidores entendam que eles são copartícipe da transformação do Estado de Goiás, que eles são copartícipe também da melhoria dos processos para ele mesmo, que eles são copartícipes no processo de liderança, de levar outros servidores para essa melhoria. Eles são copartícipes no processo de transformação de um ambiente burocrático, no mau sentido, tá? no termo excesso de burocracia, desnecessárias. Tem burocracias que alguém colocou lá atrás e que hoje ninguém sabe por que colocou, mas sabe que sempre foi assim e vamos continuar assim. Então, nós como servidores, temos que ter clareza que somos copartícipes para enfrentar isso daí. Entender, questionar. O importante é olhar e questionar. Será que dá para mudar? Será se isso é necessário? Será se dá para fazer melhor e mais fácil? Então, a gente tem que olhar sempre para o nosso processo de trabalho. Será se dá para melhorar? O servidor também,
copartícipe da integração de time. Não adianta nada uma área ter sucesso e a outra ter fracasso, e a secretaria como um todo fracassar, o Estado como um todo fracassar. Então, o desafio é como é que a gente coloca as áreas diferentes para conversarem, para trabalharem juntos. Isso não é uma tarefa fácil. Eu não vou falar de egos, mas às vezes é de medo, né? De receio do seu trabalho ficar prejudicado, de não cumprir a sua própria tarefa. Tá? Então, por vários motivos, as pessoas temem trabalhar juntos. E a gente tem a oportunidade, a abertura para conversar. Vamos nos estimular a encontrar para produzir, para entregar. Eu acho que isso que é importante. Tá? E nós também somos copartícipes dos nossos direitos, dos nossos deveres, né? Das regras que nós queremos. Eu falo que eu quero aposentar. E eu assim, converso comigo e falo assim, olha, vamos trabalhar juntos aqui para organizar toda a nossa estrutura o máximo possível, porque no dia que aposentar, a gente quer ter orgulho do rastro, do lastro que nós deixamos aqui. Nós queremos ter orgulho, queremos sair daqui com alegria de falar assim, olha, ficou tudo organizado, que coisa maravilhosa. Então, nós agradecemos aí a participação de todos nessa palestra, nessa breve reflexão, e colocamos aí nossa equipe à disposição. Então, nós temos aí o e-mail nosso, que a gente acessa cotidianamente, todas as horas do dia, para qualquer informação, e nós temos aí o nosso bot de autoatendimento aí, que está à disposição. E colocamos à disposição para o que precisar em termos de gestão de pessoas. Tá? Um abraço a todos, sucesso sempre.